Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que o Senhor colocou ao meu coração, que eu quero compartilhar ao seu, está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11. Eu quero ler do versículo 1 até o 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Depois que Jesus terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus ele saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, o Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu o que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus, o texto está dizendo que depois que ele instrui os seus 12 discípulos, ele sai para pregar e anunciar o Evangelho nas cidades da Galileia. João Batista está na prisão, e o motivo que João está preso foi que ele confrontou o pecado de Herodes com Herodias. João Batista, ele confronta esse pecado, e porque ele confrontou, ele diz: não te é permitido, Herodes, você viver com Herodias. Não te é permitido. Ela é mulher do seu irmão Filipe. Então isso trouxe uma indignação a Herodes e também a Herodias, que Herodes colocou João Batista na prisão. João está na prisão, e nesse exato momento, então, os seus discípulos, eles começam a anunciar aquilo que Jesus estava fazendo. Quando João Batista ouve isso, ele pede para os seus 2 discípulos: vá até Jesus e faça a seguinte pergunta: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Deixa eu dizer algo. João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus. João Batista foi aquele que teve a visão aberta de Cristo, do Cristo revelado lá no Jordão. Foi ele quem batizou Jesus no Jordão. Agora João Batista está aqui mandando perguntar se Jesus era mesmo aquele ou se deveria esperar outro. Essa pergunta, ela nos leva a uma compreensão exata. Ainda que pareça que João não está acreditando, não, João está aqui decepcionado. O que eu vejo aqui é uma pergunta de alguém que está frustrado porque ele imaginou uma forma que Jesus ia se manifestar, e Jesus não estava se manifestando da forma dele. Ele está aqui decepcionado. É de alguém que está decepcionado porque criou uma imagem, uma ilusão, e agora, diante dessa desilusão da imagem que ele criou, ele está decepcionado, desanimado talvez. Alguém que perdeu o foco, alguém que está indignado com Jesus, porque ele imaginou que Jesus viria da forma como imaginou, mas Jesus está fazendo totalmente diferente do que ele tinha imaginado. Essa pergunta de João é a pergunta que muitas vezes muitos cristãos estão fazendo, mesmo que inconscientemente. Porque, irmãos, o fato de nós entregarmos nossa vida para Cristo, isso não nos dá uma garantia de vivermos uma vida sem lutas, sem adversidades, sem perdas, sem dores, sem tempestades na vida. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes o fato de que o Senhor, Ele é poderoso para fazer milagres na nossa vida, não quer dizer que Ele vai deixar a minha vida e a sua ilesa de passarmos por tribulações,
por passarmos por dias difíceis, por passarmos pelo dia mau. Ao contrário, a Bíblia diz que quando vier o dia mau, nós devemos estar firmes, nós devemos estar ali firmados na palavra. Mas a questão é que João está aqui decepcionado, frustrado, desanimado, sem um foco na sua vida, indignado porque imaginou que Jesus ia fazer da forma como o seu coração desejou. Então ele manda perguntar. É como se ele dissesse: eu preparei o caminho e o que você está fazendo não condiz com aquilo que eu imaginei que você ia fazer. Deixa eu perguntar para você: é você mesmo que haveria de vir, ou vamos esperar outro vir? Ou seja, você não vai fazer logo o que tem que ser feito, você não vai operar logo o seu poder, você não vai trazer juízos logo sobre a humanidade, você não vai fazer logo o que tem que ser feito, ou vamos esperar outro vir para fazer isso? Quantas pessoas estão achando que Deus tem que vir no seu tempo, da sua maneira, do seu jeito de ver as coisas? E o Senhor nessa manhã me trouxe aqui para dizer: a minha forma de agir não é a sua, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos, eles não são os seus pensamentos. A forma como eu trabalho, a forma como eu me movimento, a forma como eu ajo, diz o Senhor, é diferente da sua. Eu tenho o controle de toda a situação, diz o Senhor. Eu estou no controle de toda a situação. Quando Jesus disse para os discípulos: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, Jesus está dizendo: volta e diga para João que eu estou no controle de tudo. Voltem e diga para João que nada fugiu do plano e do propósito de Deus para a humanidade. Voltem e diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas, elas são pregadas aos pobres. Vai, volta e diga para João que está no controle de todas as coisas o Senhor. Deus não perdeu o controle. Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da sua vida. E o Senhor diz nessa manhã para mim e para você aquilo que Ele diz para João: bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A palavra escandalizar, vem do grego escandalon, que quer dizer uma pedra de tropeço. O Senhor está dizendo: bem-aventurado, muito feliz é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço, aquele que não acha em mim um motivo para tropeçar na vida, para tropeçar na fé, para tropeçar na minha palavra, para tropeçar na minha caminhada. Bem-aventurado é aquele que não se ofende com a forma como eu trabalho. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Feliz é aquele que compreende, feliz é aquele que tem o discernimento da forma como eu estou fazendo e trabalhando. Irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Não se ofenda com Deus, não se ofenda com a forma como Deus está fazendo na sua vida. Não se escandalize, não deixe com que isso seja uma pedra de tropeço para você não continuar avançando. Tem muitas pessoas que, por causa das suas frustrações, das suas decepções, deixaram de avançar, deixaram de caminhar, deixaram de romper em Deus. Tem muitas pessoas que, por causa dos seus desânimos, por causa das suas perdas de foco, indignado por alguma situação que ocorreu sobre a sua vida, elas, ainda que acham que estão indignadas com pessoas ou com situações, no fundo, lá no fundo, elas estão indignadas com Deus, porque Deus permitiu que
que isso acontecesse com elas. Então, o Senhor está dizendo nessa manhã: não se ofenda, tenha discernimento, Deus está no controle, não se indigne, não se desanime, não fique decepcionado, não fique frustrado. Jesus continua trabalhando na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem o controle de tudo. O reino de Deus está se movimentando e a qualquer momento o favor dele se manifesta sobre nós. A qualquer momento ele muda o cenário da nossa vida. A qualquer momento as coisas começam a se cumprir. Tudo aquilo que João preparou se cumpriu. Tudo aquilo que João falou se cumpriu. Só que não foi da forma como João imaginou. Foi da forma como o Deus já tinha preparado. Como Deus já tinha preparado. É por isso que Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eles são mais altos do que os nossos. O Senhor já preparou o melhor para mim e para você. Creia nisso. Deus sempre tem o melhor para mim e para a sua vida. Deus sempre tem o melhor. Que haja em nós uma expectativa daquilo que Deus já preparou para nós, para esse dia de sexta-feira, para esse final de semana. Deus já preparou todo o meu caminho, o teu caminho. Nós só precisamos viver debaixo da vontade, da boa e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, queridos. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus. Nós retornamos na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.